Olá, queridos, mais um programa aqui, Palavra e Poder, estamos juntos. Eu sou a pastora Cleonice, faço parte da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé FM. Estou juntamente com meu esposo, pastor Roberto. Estamos aqui para compartilharmos nesse tempo uma palavra de fé, de esperança, de alegria para você. São tantas palavras negativas, são tantas coisas ruins acontecendo, tantas notícias ruins, mas Deus nos levantou para sermos portadores de boas notícias. E hoje estamos aqui para compartilharmos com você boas notícias. Espero que o seu dia esteja debaixo da graça e do poder de Deus, com direcionamento. E talvez o seu dia não foi tão bom ou não está sendo tão bom, não sei, mas ele pode melhorar e vai melhorar com certeza. E eu gostaria, amor, que você desse suas considerações iniciais para a gente já retomar com o nosso tema. Estamos trabalhando sobre orfandade. Temos trabalhado durante já alguns dias dessa semana, né? 2 dias já. E vamos Dois programas, hoje é o terceiro, né? Sim, vamos dar continuidade na programação. E se por acaso você perdeu alguns dos programas anteriores, você pode ir na nossa página no YouTube, Igreja Moriá RP, vão estar todos os programas, não só com relação a esse tema de orfandade, como outro tema também que é batalha espiritual, e esse tema de orfandade está dentro também, linkado com o tema de batalha espiritual. Depois a gente vai discorrer um pouquinho e eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas eu já vou passar para o pastor para ele dar suas considerações iniciais. Amém, 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 glória a Deus. Habla. E nós estamos aqui, então, mais um programa. Hoje é sexta-feira hoje, batalha espiritual. Lembrei do quê? Hoje, na igreja, lá na Rua Platina 121, que é o endereço da nossa igreja. Primeiro, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência, vocês que têm nos acompanhado, forte abraço, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha resplandecer sobre a tua vida. Mas eu não posso deixar de dar os endereços. Hoje, nós temos um culto muito, mas muito especial, sexta-feira hoje, quebra de maldições. Talvez você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, nos assistindo, eu não sei se você apenas nos acompanha pela 100.1, né, FM, que é a Rede Fé, ou se você nos acompanha pelo nosso endereço do YouTube, que é o Igreja Moriá RP, que se você assiste os programas, ou se você já é um frequentador lá dos cultos, você, né, às vezes nunca foi de sexta-feira, às vezes as pessoas ficam preocupadas quando falam assim, quebra de maldições, e às vezes você sente que tem alguma coisa, que você luta, trabalha, se dedica, se esforça, as semanas passam, os meses, às vezes entra ano, sai ano, e o negócio parece que não vai. E eu digo para você, vai. Deus disse assim, Deus, agindo eu, Senhor, quem me pedirá? Então, se você deseja uma oração realmente para quebrar, sabe? Qual o nome que você está dando para isso? É a manhaca, pastor. É alguma coisa que encostou aqui em mim, eu sinto, sabe? Eu sinto um peso. Às vezes eu durmo, tenho pesadelos, às vezes eu estou andando na rua, sabe? Dá a impressão que eu estou vendo alguma coisa, sabe? Eu preciso que Deus me liberta disso. Hoje, você está aí agora, na hora certa, no programa certo, e eu estou fazendo o convite hoje. Rua Platina 121, 7h30 da noite, oração, palavra de fé, é o nome do nosso programa aqui da Rádio Fé. Palavra e poder, palavra de fé e oração para desfazer, para quebrar as amarras, correntes, portas, o que estiver travando, prendendo, amarrando. Eu garanto para você que o poder de Deus, ele é capaz de quebrar e destruir tudo que está amarrando a tua vida. Só que tem um detalhe, não adianta você ficar me ouvindo aí e achando que aí onde você está vai mudar. Você tem que dar um passo de fé e estar ali conosco. Então hoje, sexta-feira, Rua Platina 121, às 7h30 da noite, ok? Mas nós vamos continuar com o tema, né? No programa de ontem, nós vimos um filho, um jovem, né, que ele decidiu. E aí nós vimos as consequências de uma decisão que ele tomou de ir embora da casa do pai. Hoje nós vamos ver um outro
que não foi ele que quis ir embora, ele foi expulso da casa do pai. Mas nós vamos ver também que, né, Deus foi com ele, ele vai dar a volta por cima e Deus vai honrar e abençoar. Isso está no livro de Juízes, Juízes capítulo 11. Nós vamos ver Juízes capítulo 11, se você está nos acompanhando aí. Pastor, eu estou dentro do Uber, trabalhando aqui, não tem como eu fazer isso. Tem, não aí agora. Você pode chegar depois em casa, esse programa aí no seu horário que você está trabalhando, você tem, né, disponível 6 da manhã, 11h30 da noite, e você pode, pelo YouTube, aí vai estar à disposição para você acompanhar o horário que você tiver em casa para anotar e anotar tudo que nós estamos falando. Então vamos lá, Juízes. Quem estiver trabalhando, né, em qualquer área, né? Às vezes está no escritório e ali dá para, né? Às vezes está no consultório, no escritório, às vezes está no escritório, no consultório, numa sala. Mas se estiver dentro de um carro, às vezes é impossível você parar para ficar, né, anotando essas coisas. Sim. Não se preocupe, você não vai perder nada. Você vai para a página da igreja, que é lá no YouTube, que é @Igreja Moriá RP. Você vai ver lá, Igreja Moriá Ribeirão Preto. Clicou, o que nós estamos falando aqui agora, você vai ver lá o episódio de hoje e você participa de novo, ok? Vamos ler então a Bíblia, vamos participar. Deixa um copo com água preparado, se você quer no final a nossa ajuda em oração, nós vamos orar e com certeza Deus vai te abençoar. Então vamos lá, Juízes, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo, então, 1 até o versículo 3. Nós vamos ter que resumir aqui, tá, pessoal? Que é muito comprida, é meia hora de programa e passa rápido. Era então Jefité um gileadita, um homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, nos quais, quando já grandes, o que eles fizeram com Jefité? Os expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Assim, rapidinho, aqui, vou só fazer um comentário. O que aconteceu aqui? Num relacionamento fora do casamento do Gileade, ele se envolveu com uma outra mulher e ele teve um filho. E esse filho ele trouxe para casa pequenininho, ele criou. Quando chamado Jefité, foi dado o nome de Jefité. Quando esse menino, então, e o Gileade, que era o pai dele, tinha a sua esposa e tinha filhos com ela. Só que ele traz o filho de um relacionamento extraconjugal. Ele trouxe e ele criou esse menino. Esse menino tinha irmãos por parte de pai. E quando o Jefité, esse menino, né, fruto de um relacionamento fora do casamento, quando ele cresce e se torna um homem, os seus outros irmãos por parte de pai falou: não, você não é filho da nossa mãe, só do nosso pai, então você não vai ter direito à herança do nosso pai. E expulsaram ele. Diferente de ontem, né, que estava na casa do pai, ele pediu a herança dele e foi embora. Os irmãos então, com ciúmes, com inveja, não sei, falou: não, nosso pai não vai te dar nada. E expulsaram ele da casa do pai. Interessante aqui que o pai, né, o Gileade, ele não fez nada para impedir. Ele não fez nada para impedir. E ele foi expulso, não é isso? É exatamente isso aí, porque a gente comentou ontem a respeito desse fato, que muitas vezes o pai ou a mãe, que era para proteger, o filho não protege e expõe o filho a uma condição, uma situação muito complicada. Foi o que aconteceu aqui com o Jefité. O Jefité aqui, o que comenta, o que fala aqui a palavra de Deus, é que ele era filho só de Gileade. E Gileade se casou com uma outra mulher, tinha uma outra mulher e teve filhos com ela. E esses irmãos, que eram por parte de pai, não aceitaram a presença de Jefité. E quando eles chegaram na idade adulta, o que eles fizeram? Eles expulsaram Jefité para não ter direito à herança. E aí o Gileade, por sua vez, sendo pai, deveria ter se colocado ali protegido, né? Porque era filho dele. Para defender o filho. Mas ele não fez e permitiu que aquela condição, aquela situação ficasse daquele jeito. Ele não interviu naquilo, ele deixou a coisa acontecer.
E aí, só que o tempo passou. E o tempo, como a gente tem um ditado popular que disse, né, que a vida é igual uma roda gigante, o tempo passou. O Jefité, ele era um valente, rapaz, né? Que ele era corajoso. Determinado, ele era valente, ousado, intrépido, né? A Bíblia coloca aqui características dele, que ele era um rapaz determinado, forte. Então, mesmo ele tendo nascido numa condição não, vamos pôr assim, caracterizada de uma forma natural, ele já passou por um processo difícil, mas ainda assim ele desenvolveu um espírito corajoso, ele se tornou um rapaz forte, um rapaz que, mesmo aquela condição dele ser filho de uma prostituta, ele não. E aqui a Bíblia é clara que diz que Jefité gerou, quer dizer, e Jefité trouxe ele para cuidar, quer dizer, ele sofreu o abandono da mãe. Então ele foi abandonado pela mãe, porque a mãe abre mão dele e o pai cuida juntamente com outra mulher, juntamente com seus irmãos, por parte de pai. Só que lá na frente, o mal ainda estava rondando a vida dele, que ele ainda passa por uma outra maldade, onde os próprios irmãos, por conta do dinheiro, que não é da herança dos difícil, né? Hoje em dia, quantas famílias estão sendo divididas por conta de herança. Familiar, né? Quantas famílias hoje, um não fala com o outro, um está brigado com o outro, um quer matar o outro, um foge do outro. Processos judiciais para um ficar com mais, outro ficar com menos. Para discutir questão de herança. O que eu vou ficar, o que você vai ficar, um quer mais do que o outro. Existe muito isso. Então veja que isso que nós vivemos hoje, que muitas famílias talvez estão enfrentando hoje, foi um problema que foi acentuado na família de Jefité. Então, por conta de uma herança, por conta de bens materiais, por conta de condição financeira, os próprios irmãos dele abandonaram, expulsaram ele de casa, né? E ele saiu, como dizem, com uma mão na frente e outra atrás. E ele não tinha nem para onde ir. Veja que ele foi morar num lugar que, não vamos dizer assim, que não era um bairro da Zona Sul, um bairro de lugares assim conceituados, de casas, não, bonitas. Foi o pior lugar que existia, né? É um lugar popular, um lugar onde a condição das pessoas não eram financeiramente elevadas e nem as pessoas que moravam ali. Porque a Bíblia fala que homens levianos, vadios, desocupados, pessoas assim que não estavam muito aí com a vida, não. E ele foi morar lá, porque é onde ele pôde ir se acomodar em algum lugar. Ele não tinha condição de ir para um lugar, talvez, de maior condição financeira. Então, ele procurou um lugar onde ele pudesse sobreviver. E não era um lugar bom, mas é onde ele podia. Então, veja que, muitas vezes, a nossa vida... As situações acontecem, queridos, que nós somos submetidos a situações que não é as melhores, que não são as mais fáceis, que não são assim que esperávamos acontecer. Eu creio que talvez Jefité não tinha um bom relacionamento com os irmãos, mas talvez nunca passou na cabeça dele a ideia de que um dia pudesse ser expulso da casa do próprio pai. Ou pior, o próprio pai não o defender. Então, quando ele sai da casa do pai e da casa assim, né, de onde ele morava, ele vai para um lugar onde ele vai ter que recomeçar e recomeçar sozinho, sem dinheiro, sem uma indicação, sem nada, mas ele tinha algo dentro dele, a coragem e a vontade de prevalecer. Ele era um homem determinado e corajoso, né? Tanto amor, você estava lendo aí, ó, desculpa, ó. O texto diz aqui, ó, que ele foi morar no lugar que havia homens levianos que se ajuntaram com ele e com ele saíam. Não é ele que saía com os levianos, eles começaram a acompanhar ele. Ele viu a ser uma referência, né? Esse espírito de um homem, sabe, determinado, mesmo numa condição assim, rejeitado, saiu de casa humilhado, desprezado. Sabe, o pai não fez nada, ele poderia ficar se vitimizando, sabe? O que tem aí de coisa ruim eu vou usar porque ninguém me entende. Não, você vê que aqui, ó, não é ele que começou a acompanhar esses homens levianos. Os homens levianos começaram a acompanhar ele. Mesmo com toda essa condição de ser expulso, rejeitado, sair de casa humilhado como ele foi, ele continuava naquela posição de um homem que valente,
determinado, forte. Eu sei onde eu posso chegar. Você entendeu? Porque às vezes tem pessoas que às vezes passam uma situação dessa, e aí eu não estou aqui apontando o dedo. Por favor, estou aqui apontando o dedo. Que aí vai como é que eu posso colocar? De cada um. Não é a condição, vai do jeito de cada pessoa. No caso dele, ele usou tudo isso para se potencializar. Mas tem pessoas, sem apontar o dedo, às vezes acontece isso, ela se vitimiza. Porque ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém que não sei o quê. E aí ela sai apontando o dedo para todo mundo e ela vai, sabe, se fechando, ela vai se destruindo. Ele não fez isso. Ele usou isso para... Quer dizer, isso aqui foi como um trampolim para ele ainda se levantar e falar não. Ele não se entregou, né? Na verdade, ele encarou aquele problema de frente e ele sobressaiu ali na condição que ele tinha e podia. Então, veja que o ambiente que ele estava não determinou não era quem propício, ele era, né? O ambiente na casa do pai, juntamente com os irmãos serem daquela maneira, não fez Gideão. E também onde ele estava, no lugar que ele estava... Jefité. Desculpa, Jefité. No sentido de lugar de pessoas que não... desocupadas, vamos por assim, né? Que não tinham propósito de vida. Homens pessoas, levianos. Pessoas que não tinham objetivo na sua vida. Mas ele tinha. Pessoas maldosas. Então, pessoas que não tinham destino, porque não tinham objetivos, pessoas que não tinham sonhos, pessoas que estavam acomodadas. Mas o que aconteceu? Gideão, mesmo naquele lugar... Jefité. Eu estou com o Gideão por causa do culto de domingo. Por isso que é bom ter dois fazendo o programa. E eu estou com a palavra do culto de domingo ainda. E aí, o que acontece? O Jefité, mesmo ele estando naquela condição, naquela situação, ele não se entrega ao problema. Aquela situação, ele não se rende. E ele, então, ele faz o quê? Bom, ele não tinha o que fazer para mudar a situação, para reverter o coração dos irmãos, nem culpar o pai. Ele poderia estar culpando a mãe, ele poderia estar culpando o pai, ele poderia estar culpando os irmãos, culpando Deus, o governo, a nação, ele poderia estar culpando todo mundo. Mas o que ele faz? Ele começa a seguir a vida dele ali, naquele lugar, naquela condição e naquela posição. Porém, o tempo passou e o que aconteceu? Se levantaram os inimigos, um exército, os amonitas. Um exército contra o povo dele. Os Gileaditas, de Gileade. Eles começaram a perseguir a cidade de Gideão, de Jefité. Começaram a perseguir Jefité. E aí, então, o que aconteceu? Só que naquela cidade, eles se sentiram enfraquecidos, eles não se sentiam preparados para combater esse inimigo. E aí eles foram, então, recorrem, né? Atrás de Jefité. Eles vão atrás de Jefité novamente. Então, olha só o que aconteceu aqui. Aquela história, o mundo dá voltas. Ou os humilhados serão exaltados? Vamos por assim, porque ele saiu humilhado de casa, né? Agora... Sim. E aí o mundo deu voltas aqui. Queridos, então é isso que a gente está falando para você, independente da sua situação e da sua condição. Não se desespere, porque talvez você está vivendo um momento hoje, isso não quer dizer que o seu momento de hoje vai definir o seu amanhã. O seu momento de hoje, ele diz respeito a hoje somente. E dependendo da sua posição, da sua fé, de como você lida com isso hoje, o seu amanhã pode ser totalmente diferente. O Jefité, ele não se entregou ao problema. Pelo contrário, aonde ele estava, ele acabou sendo uma referência, que ele acabou atraindo pessoas para o lado dele. Então, veja, quando esse pessoal vai até ao encontro dele, nós vamos ler aqui, ele diz assim, no versículo 4, passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. Veja que eles foram até essa cidade. E disseram a Jefité, vem e ser conosco, ser nosso chefe, para combatermos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade, porventura, não me
não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes agora atrás de mim? 8. Agora, atrás de mim num momento de dificuldade. 8. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem conosco e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe, porque sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se eu tornar e for combater os inimigos com vocês, o Senhor me der, eu vos serei por cabeça? Quer dizer, Gileade, resumindo aqui, Gileade estava em perigo e agora eles vão atrás de Jefté. A cidade de Gileade, né, estava sendo atacada pelos inimigos, e quando Jefté ainda morava lá antes dele ser expulso, os inimigos não vinham porque sabia que tinha um homem lá chamado Jefté, que era corajoso, que não permitia, então eles tinham receio de invadir. Agora, quando o Jefté é expulso, eles não têm mais receio, eles entrou para tomar tudo. Aí os anciões, os homens de mais idade, os mais antigos, foram atrás dele, falou: se você voltar e lutar contra eles e vencer, você vai ser cabeça sobre todos nós, você vai nos governar. Olha que coisa maravilhosa, quer dizer, o pai, os irmãos, os anciões, todos, ele ia voltar para a cidade. E se ele vencesse o inimigo, e a história vai mostrar aqui que ele venceu, ele se tornou, tipo assim, numa cidade aqui de Ribeirão Preto, ele se tornou governador da cidade. Agora, até o pai e os irmãos que o expulsou está abaixo dele. Você entendeu? E é o que o texto está mostrando aí. Você quer concluir? Não, então, é isso mesmo. Porque aí, quando eles voltam, eles já falam o quê? Eu quero voltar. Eu até volto, mas eu não vou voltar para a mesma condição. Eu quero voltar, e se eu voltar, eu quero ser chefe sobre vocês. Eu vou mandar em todos vocês. Vocês vão estar tudo abaixo de mim. Eu vou ser chefe sobre todos vocês. E aí, o que acontece? O que a gente vê aqui, né? No caso, dentro da orfandade, o que isso mostra para nós também? Que existem pessoas que ela passa por situações e ela encara aquilo de uma maneira. Outras encaram de outra maneira. E nós podemos pegar o que nós passamos e nos posicionar ali e levantarmos um altar sobre isso e ficarmos só remoendo o que nos aconteceu, o que fizeram conosco, como as pessoas nos trataram, e ficarmos debruçados sobre aquela dor. Isso não vai nos tirar daquela condição, porque isso vai só nos manter naquela situação de dor, de humilhação, sofrimento, frustração, decepção, e passando fracasso. por tudo aquilo que nós falamos, o que esse espírito de orfandade traz. Ele traz, então, problemas de pessoas que hoje lidam, que têm dificuldades, por exemplo, de se libertar de espíritos malignos que travam a vida delas. Por quê? Porque existe um espírito de orfandade por trás. Pessoas que hoje não conseguem crescer financeiramente. Por quê? Porque não abrem mão dessa situação. Pessoas que hoje não conseguem se libertar da pornografia. Pessoas que hoje têm uma compulsão sexual que ela não consegue se realizar com uma pessoa. Ela tem que ter várias pessoas. Então, esse espírito, que é um espírito de orfandade que está por trás, e a pessoa ela está na igreja, às vezes ela está fora da igreja, ela conhece a Bíblia, às vezes ela não conhece a Bíblia. Às vezes é uma pessoa que ela é dizimista, ela é ofertante, a vida dela não rompe. Mas por quê? Porque muitas vezes ela tem esse espírito regendo a vida dela. Por conta do quê? De uma raiz de rejeição, ou um espírito de orfandade. Pessoas que ela tem várias síndromes emocionais, ela tem vários problemas emocionais, ela é muito ansiosa, ela tem aquela ansiedade, aquela sensação de ter que fazer as coisas, aquele excesso de preocupação do futuro. Por quê? Aquele sentimento de perda, aquele sentimento de aquela preocupação com o dia de amanhã. Então, tudo isso com base do quê? Aquela sensação do abandono, de se sentir sozinha. Então, ela acha que ela se cuida. Então, assim, eu só dependo de mim. Tem pessoas que falam, não dependo de ninguém. Dependência de si mesmo.
Um dos maiores problemas da orfandade é o sentimento de independência. Nós vamos falar isso nos próximos programas. Esse sentimento de independência, ele é um sintoma, ele é característico de uma pessoa que sofre de orfandade. Então, que ela tem esse mover de orfandade. Então, a pessoa que ela é muito independente, ela se autogoverna, ela não aceita direcionamento, ela não se submete a autoridades, ela tem dificuldade de cumprir regras, princípios, tudo isso é um senso de orfandade. Então, aqui no caso de Jefité, ele teve uma orfandade imposta, né? Ele não provocou, ele foi impuseram a ele isso. Uma situação que ele não teve como escolher. Não chegaram para ele e falaram, você escolhe. Porque o pai dele, o Gileade, poderia falar assim, bom, os teus irmãos, né, não querem mais você aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma casa e você vai morar ali sozinho, vai tocar a tua vida. Isso não foi feito. Deixou totalmente. Os anciões também não fizeram nada para impedir. Deixaram ele ser totalmente expulso e excluído, sabe? Da casa do pai com os irmãos e daquela própria cidade. Porque o pai poderia fazer alguma coisa para poder ajudar. Falou, não vou poder dar uma parte da herança, porque o pai, se a gente for analisar, ele era o dono da cidade, os Gileaditas, Gileade. A cidade toda. Tanto é que... como é que fala? Foi gerado, o povo daquela cidade, foi gerado, né, Gileade, os Gileaditas, quer dizer, até o lugar. Então, assim, o pai dele tinha uma condição financeira muito boa. A condição do pai dele era muito boa. Poxa, mas não deu nem, fala, não, vou te dar uma casa no lugar para você, né, recomeçar a tua vida, mas pode contar, eu vou ficar lá te visitando, já que eles não te querem aqui. Você não vê nada disso, nada. É. O pai é como se tivesse se associado com os próprios filhos, né, da própria esposa. Falei, eu concordo, vamos, expulsa, ou faz. Foi omisso, né? Foi omisso a tudo, não fez nada para impedir. Existem muitas pessoas que hoje talvez estão nos ouvindo ou nos assistindo que têm passado ou passou por isso. Né? Uma situação que os pais não fizeram nada para poder fazer algo em favor da sua vida, te proteger, te ajudar, estar com você. Mas assim como Jefité, você pode se levantar hoje. Você pode, sabe, se posicionar hoje, saber que Deus é com você. Porque o Jefité, ele foi expulso da paternidade natural, né? Nós vamos entrar um pouco sobre isso. Mas ele não abandonou a fé. Você vê que ele fala, se o Senhor me entregar nas mãos o inimigo, eu vou voltar como cabeça. Veja que ele estava buscando na fé, na confiança. Então, se você buscar em Deus, você pode se levantar nessa situação e pode vencer esses traços desse mal que te fizeram e se posicionar de uma forma diferente, né? Jefité, pastora, não foi fácil, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E se você quer quebrar o impacto desse espírito na tua vida e nas suas gerações, você precisa se levantar, porque senão esse espírito ele é repassado para os seus descendentes e essa raiz de rejeição ela é transmitida, porque a orfandade ela vai gerar a rejeição. A orfandade ela está fora, né? Ela vem de fora, mas ela quer contaminar por dentro. E quando ela entra por dentro, ela causa uma deficiência no próprio DNA. Ela causa aquilo que nós falamos na fita, né, existencial da pessoa. Ela vai alterar a estrutura da pessoa, da personalidade da pessoa. E aí ela passa aquilo. Isso é transmitido para os seus próximos, suas próximas gerações. Então, é uma herança, né, de orfandade que é uma herança que vai ficando para os próximos. Se torna nós vamos precisar orar. Maldição hereditária, né? Então, que é o que nós estamos trabalhando para quebrar, né? Heranças hereditárias. Então, é como o Jefité. Foi expulso, foi abandonado, ninguém fez nada para melhorar a vida dele. Mas ele teve uma oportunidade. Eu creio que esse programa é uma oportunidade para você se voltar, se levantar. E na verdade, aqui, ó,
a paternidade natural, né? O pai biológico dele que acabou, né, permitindo que isso acontecesse. Mas nós vamos ver aqui que ele faz um voto com o Senhor, quer dizer, com Deus. Aí é outra paternidade que a gente vai ver lá na frente. Mas, amor, você tem que orar, porque acho que... Vamos orar, então. Orar e depois dar os endereços, né? E no próximo programa a gente continua. Sim. E se você quiser nos conhecer, quiser nos fazer uma visita, a Igreja Moriá fica na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz. Nós temos cultos de quarta, pela manhã às 9h e à noite às 19h30. Temos culto também às sexta-feira, às 19h30. Domingo temos 2 cultos, 9 horas da manhã e 19 horas. Então, se você quiser participar de um culto, nos conhecer, então você está convidado e será muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração por você agora, que talvez se encontre numa situação, num lugar que talvez você não queria estar, numa condição que você está vivendo economicamente, emocionalmente, sentimentalmente, talvez, uma condição que não é a que você gostaria de estar. Eu falo para você, pega um copo com água agora, vamos orar e vamos interceder por você. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, as nossas vidas, apresentamos também a vida dessa pessoa, de todos os ouvintes, Pai, que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão participando dessa programação, meu Pai, direto ou indiretamente, pessoas que estão trabalhando, pessoas, meu Pai, que estão em casa, pessoas, meu Pai, que estão na rua, pessoas, meu Pai, que talvez estão fazendo tantas coisas, mas estão ligadas e conectadas, atentas à programação. Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor alcance esses corações. Meu Pai, pessoas que estão vivendo como Jefité, talvez em lugares, Senhor, que foram posicionados, que a condição, a situação os levou. Jovens, crianças, mães ou pais, famílias inteiras, talvez vivendo como Jefité, em lugares, meu Pai, que nunca pensaram de um dia estarem vivendo, mas a condição e a situação hoje é o que eles podem estar fazendo e proporcionando para os seus filhos. Mas eu peço ao Senhor que a tua graça, que o teu poder e a tua unção venha sobre essas pessoas, venha sobre, meu Pai, essas famílias, essas casas, e que o Senhor possa, meu Pai, dar uma oportunidade, que essa roda possa virar para essa pessoa. Assim como virou para Jefité, assim como se abriu para Jefité uma oportunidade, se abra para essa pessoa uma oportunidade, meu Pai, e que ela possa se levantar como Jefité. Jefité era um homem corajoso, determinado, meu Pai, que essa coragem do Senhor entre no coração dessa pessoa hoje, essa determinação para poder vencer essa condição, meu Pai, que esse espírito de orfandade seja identificado e, sobretudo, vencido, para que essa pessoa possa dar a volta por cima, meu Pai, e prevalecer diante de tudo aquilo que a tem oprimido, que a tem mantido numa condição que não era dela, e que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor determinou e sonhou para ela. Senhor, consagra esse copo com água. Senhor, coloca nele poder e unção. Quando essa pessoa tomar, meu Pai, que a mente dela seja lavada, que ela consiga liberar perdão, que ela consiga se esquecer dos males que fizeram para ela no passado, e que ela possa olhar para o futuro. E assim como Jefité, os olhos dele não estavam no passado, no que fizeram com ele, mas o que ele poderia fazer com a vida dele para o futuro. Senhor, então coloque, Senhor, os olhos dessa pessoa, meu Pai, no lugar certo, que é no futuro, não no passado, mas no futuro, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Graças a Deus. Beba agora da água. Receba a força para lutar, para vencer e, sobretudo, prevalecer diante de toda a maldade que um dia fizeram com você, diante de todas as situações que um dia causaram para você, diante de tudo que você possa ter vivido, visto, né, presenciado, ouvido, de tudo que podem ter causado para você, que você possa viver acima de tudo isso e vencer esses males. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar os nossos endereços. Igreja Moriá, Rua Platina, 121. Meu nome é pastora Cleonice, pastor Roberto. Se você quiser nos procurar, se você quiser um aconselhamento, nossa ajuda em oração,
né, se você quiser que nós venhamos te ajudar. Hoje é sexta-feira, viu? Nos cultos ou fora dos cultos, nós estamos à disposição para servir você e a sua família, né? Vamos para as considerações finais, Amém. né? Então, que Deus abençoe a todos. E hoje, se você quer estar num culto presencial, hoje é sexta-feira. Quebra de toda a maldição, como falamos no começo, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Nos procura ali depois para a gente poder conversar e você até falar dos programas que você tem assistido e Deus tem te abençoado. Tá bom? Então, forte abraço e até o próximo programa. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.